Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Liga dos Campeões, os scouts ao vivo da Gazeta, as dicas da rodada com participação especial, os Mendigos FC do Cartola Evolution, que está fazendo muito sucesso, as novidades do site da Gazeta para esta 32ª rodada e os abraços e saudações. Um alô especial para o nosso parceiro Linkirado.net, um site agregador de conteúdo onde eu escrevo uma coluna uma vez por rodada sobre o Cartola FC. Visite o site, o link está na descrição do vídeo. Bom, para quem ainda não viu, saiu o vídeo com os sorteados que vão participar do torneio Liga dos Campeões Gazeta do Cartola e Cartola Evolution. Peço para que os times que foram sorteados pela Gazeta se manifestem, seja no YouTube, no mural, no chat do site, enfim, apareçam. Time que a gente sorteia e depois nem dá as caras, a gente vai anotando e vai deixar de fora das próximas atividades para dar lugar àqueles que realmente gostam de participar, ok? Os times que foram sorteados vão poder acompanhar seu confronto e o de sua equipe em tempo real. Scouts ao vivo fornecidos pelo Futebol Competência. Minutos depois que o mercado fechar, eu vou disponibilizar na página inicial da Gazeta do Cartola, clicando neste banner aqui, todos os confrontos da Liga dos Campeões. Aos usuários do Cartola Evolution, eles também estarão com este serviço do Futebol Competência para a Liga dos Campeões. Outro recado importante, galera que está participando do campeonato de times da Gazeta, mais uma vez também estaremos com os scouts ao vivo do Competência. É só descer a página inicial da Gazeta, ir até sua divisão e clicar. Os scouts do Competência são baseados na pontuação oficial do Cartola. Para quem não participa do campeonato, tem esta opção aqui, olha só, entra, adiciona o seu time, o time do seu amigo, dos seus colegas, ok? O time de quem você quiser, pode adicionar até 15 times. Acompanhe a pontuação em tempo real. Clicou aqui você compara os times e tem uma análise totalmente detalhada. Tudo isto estará disponível minutos após o fechamento do mercado, ok? Último recado antes de apresentar o nosso convidado para o vídeo de dicas, muito cuidado com os times que estão envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil. Não se sabe se tem jogador que pode ser poupado ou não, cuidado com Cruzeiro, Atlético Mineiro, Santos e Flamengo. Estamos fazendo o vídeo nos baseando pelos prováveis do Cartola, mas chegou perto do mercado fechar, vejam as notícias que saem nos sites de esporte. Quem tiver alguma informação importante e quiser compartilhar no mural da Liga ou no chat do site, cite as fontes, ok? O link de onde viu a notícia. Deu notícia falsa, é banido. Mesmo que tenha visto um zoom em outro mural e saia postando no mural da Gazeta sem ao menos verificar. Enfim, vocês já montaram os times? Tem alguma dúvida aí? Vamos então recorrer a mais um top 10 da Liga Gazeta do Cartola. Eu convidei o Paulo Mazelli, cartoleiro do Paulo Mazelli FC. Paulo, eu já sei o porquê do nome do seu time e também o time que você torce. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e se apresente pra gente. Olá, Michel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do canal. Eu me chamo Paulo Fernando Taveira Mazelli, tenho 22 anos, sou de Luminárias, Minas Gerais, e atualmente eu moro em Lavras, Minas Gerais. Bom, não é uma provocação, é uma pergunta séria. Você torce para o Vasco está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para você, na hora de escalar o seu time, não tem como aplicar o clubismo, né? Isso, de certa forma, acaba te beneficiando? Isso aí, sem dúvida, é uma vantagem que eu tenho em relação aos meus concorrentes, né? Apesar de mesmo o Vasco estando na Série B, eu evito de escalar jogadores do Flamengo. Então, acaba que eu, mesmo com o Vasco na Série B, eu ainda tenho um certo clubismo que me atrapalha às vezes. Mas ajuda muito, porque no ano passado, quando o Vasco estava na Série A,
eu sempre colocava pelo menos um jogador do Vasco, né? E aí deu no que deu, né? Não mandava bem nunca. Bom, e quando você vai se preparar para a rodada, você começa primeiro observando os confrontos para definir os times favoritos? Primeiro eu analiso quais são os times favoritos da rodada, né? Aqueles que vão jogar em casa, que tem uma certa vantagem no seu adversário. E aí eu monto o time de acordo com esses jogos, né? Eu planejo os jogadores de acordo com quem vai jogar em casa, os times que são mais favoritos. Então vamos lá, começando pelos jogos de sábado. Nós temos Grêmio e Vitória, Goiás e Fluminense, Corinthians e Coritiba. O Grêmio e o Corinthians, eu acho que eles são considerados favoritos. Você também pensa assim? E você tem medo daquela famosa zica de sábado ou não? Eu não gosto de postar no Corinthians no sábado. Todas as vezes que eu coloco a defesa do Corinthians no sábado, eu mando mal. Foi assim com Chapecoense, Figueirense. E aí eu fico meio com receio em cima do Corinthians no sábado, né? E para os jogos de domingo, quem que você aponta com favoritismo? Eu aponto o Cruzeiro em cima do Botafogo e o Flamengo contra o Chapecoense. Santos e Internacional. E Criciúma contra o São Paulo. Que avaliação que você faz desses jogos? O Santos e Inter eu acho que vai ser um jogo bem imprevisível, assim, não dá para apostar em jogadores de defesa nesse jogo. Ambos têm um ataque muito bom e é perigoso você arriscar na defesa desses times. Criciúma e São Paulo, Criciúma costuma aprontar contra alguns times em casa, né? Mas o São Paulo vem bem e eu acho que o São Paulo não vai dar mole pro Criciúma fora não, mas... Paulo, chegamos aqui na parte dos goleiros. Quais são os goleiros bons para a gente estar colocando no time nessa 32ª rodada? Então, nessa rodada, como temos os bons times jogando em casa, né? Tem alguns goleiros aí que meio que certeza que a maioria do pessoal vai colocar. Eu começo com o Marcelo Groi do Grêmio, né? Que é o jogador que tem o goleiro que tem maior média até agora no Cartola. E ele é uma ótima aposta. Além dele tem o Renan, do Goiás, que pega o Fluminense. O Goiás pode até sofrer um gol, o Renan costuma fazer muitas defesas difíceis, então ele, mesmo sofrendo gol, ele pode fazer uma boa pontuação. O Fernando Praz, do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, também faz muitas defesas difíceis, então ele pode fazer uma boa pontuação mesmo sofrendo gol. E para quem tem pouca cartoleta, temos o Everton do Atlético Paranaense, que joga em casa contra o Atlético Mineiro, também uma boa aposta. E talvez até o Paulo Vitor também, né? Para quem quer valorizar, tem poucas cartoletas, o Paulo Vitor contra a Chapecoense é uma boa opção. Uau, análise completa, não tenho nada a acrescentar. Vamos inclusive passar para os laterais. Paulo, você costuma jogar com ou sem laterais? Eu costumo analisar a rodada, né? Quando você tem uma rodada boa para laterais, eu jogo com laterais. Às vezes tem algumas rodadas que os melhores times jogam fora, eu costumo optar por jogar com os 3 zagueiros. Então varia de rodada a rodada. Às vezes eu jogo com 3, às vezes com laterais. Nessa rodada aqui, pelo que você avaliou, é uma rodada boa para ir com laterais? É uma rodada muito boa para ir com lateral. Tem boas opções aí, tanto para quem não tem muitas cartoletas, como para quem está querendo investir um pouco mais ali nas laterais. Eu vou aqui indicar 2 laterais e depois você vê se você concorda, discorda ou se quer complementar. O Cicinho, lateral do Santos, é um dos laterais que eu recomendo. Não é possível que ele continue fazendo alguns scouts negativos aqui. Eu acho que o Santos tem sim um ligeiro favoritismo contra o Inter de Porto Alegre e ele ainda mantém uma ótima média, principalmente quando joga em casa. E outro lateral que eu gostaria de ressaltar é o Pará do Grêmio. A Gazeta demorou muito para começar a indicar o Pará. Lá no começo do campeonato ele vinha com pontuações baixíssimas e agora ele está em evolução. Você concorda com esses dois? Discorda? Ressalta mais algum outro? Concordo, sim. O Cicinho é aquele que tem maior regularidade no campeonato até agora, né? Apesar que nas últimas 3 rodadas aí ele não andou pontuando muito bem. E o Pará, ele vem de 2 boas rodadas, né? Pontuando bem. E o Grêmio tem um favoritismo enorme contra o Vitória, então com certeza ele deve pontuar bem sim, novamente. E quais outros que a gente pode destacar aqui? Então, além dele, eu destacaria algum lateral do Corinthians, né? A gente tem o Fagner e o Fábio Santos acho que não joga, então, se não me engano, é o Wendel que entra no lugar do Fábio Santos. Um dos dois, né? De preferência o Fagner, né? Que é um pouco melhor, é titular. Além dele, temos também o Egídio. O Egídio é uma boa aposta, apesar que no primeiro turno ele estava melhor.
Agora quem está jogando melhor é o Mike, mas o Mike não vai para o jogo, pelo menos aqui no atual momento no Cartola ele não vai. Então o Egídio seria uma boa aposta. Para quem quer valorizar, eu apostaria no esquerdinho. No esquerdinho do Goiás, ele é barato e ele joga de meio campo, né? Então é uma boa aposta para valorizar e também talvez fazer algum gol, alguma assistência e pontuar bem essa rodada. Paulo, como você tem feito para driblar estes técnicos que ficam poupando jogadores? Ou você também sofre com jogadores que são tirados em cima da hora? Então, eu confio muito no Cartola aqui mesmo, né? No status que ele está aqui no Cartola. Eu, ultimamente, nas últimas 3 rodadas, eu fui com um jogador a menos dos jogos, porque o técnico mudou o jogador antes do jogo. Então, eu não costumo pesquisar em sites, assim, para ver se o cara vai jogar ou não. Eu confio mais no Cartola aqui. Se acontecer dele não jogar, né, eu saio prejudicado. Eu mantenho o meu assistente aqui ligado, mas nem sempre ele substitui, e às vezes ele substitui um jogador bem inferior. Tá vendo, galera? Time top 10 não tem privilégio não. Enfim, vamos aos zagueiros. Por ordem de média temos Pedro Jeromel, Douglas Grolli, Dedé, Edson Silva, Jackson, Gil. Não são todas boas opções não. Paulo, desses aqui, quais que você destaca? E quais que você condena? O Douglas Grolli eu não apostaria, né? Apostaria no Jeromel, o Dedé, o Gil também é uma boa opção. Não iria nenhum zagueiro do Goiás, eu não apostaria. Do São Paulo também não. Desses daqui, talvez o Chicão seria uma boa aposta, né? Do Flamengo. Tem a possibilidade de fazer algum gol, alguma coisa de pontuar bem na rodada. E seria mais ou menos isso. Eu acho que não fugiria muito disso, não. E a galera que sempre escala o Antônio Carlos pensando em gol dele de cabeça e agora pela Copa Sul-Americana não é que ele fez? Mas aí não vale. Anderson Martins, do Corinthians, é uma opção alternativa para quem não quer ir de Gil? É uma boa opção. Talvez para quem não tenha cartoletas, mas para quem tem, eu acho que o Gil é uma opção mais segura, né? Na zaga do Corinthians. Você deixou claro quais são as suas preferências na zaga, mas dando algumas alternativas. Edu Dracena, Bruno Vini, algum outro? O Bruno Vini talvez, né, para quem não tenha cartoletas, talvez seja uma boa opção, né? Porque ele é bem baratinho. E para quem quer valorizar também, o Felipe Macedo do Goiás é uma boa opção, né? Mas eu acho que se você for ver no geralzão mesmo, não tem muitas opções para as zagas nessa rodada. Cartoleiros, saindo disso aqui já acaba sendo muitas apostas, hein? Por isso nós dois recomendamos nesta rodada ir de laterais, ok? E agora vamos ao meio-campo. Você prefere meio atacante, roubador de bola ou varia de acordo com a rodada? Eu costumo colocar aqueles que têm maior probabilidade de fazer gols, assistência, aqueles que cobram faltas, né? Que realmente pontuam bem. Mas dependendo da rodada, eu aposto em alguns jogadores que roubam bola, como o Arangues, Petros, que são os jogadores que eu sempre aposto quando estou jogando em casa para roubar a bola. E você costuma colocar Everton Ribeiro e Ricardo Goulart juntos ou você sempre escolhe apenas um dos dois? No início do campeonato, quando o Cruzeiro estava muito bem, eu colocava os dois, sim. Colocava o Everton e o Ricardo Goulart, porque às vezes o Ricardo Goulart faz uma função mais de centroavante, quando o Moreno sai. Então eu colocava os dois. Atualmente eu ando apostando bem pouco no Cruzeiro, porque ele não tá tão seguro igual estava no início do campeonato, não. Nessa rodada você vai colocar ou Everton Ribeiro ou Ricardo Goulart? Já tá querendo que eu conte meu time, né? Mas, mas eu devo apostar em um dos dois. Certo, e quais outros meio-campistas que você indica? Vou apontar para você um problema. Nós colocamos aí como grandes favoritos o time do Corinthians contra o Coritiba e o time do Grêmio contra o Vitória, mas eles não têm muitos meio-campistas que costumam pontuar bem. Já o Conca joga fora de casa, o D'Alessandro também, o Dátulo também. O que se deve fazer numa situação dessa? Eu apostaria talvez no Felipe Bastos, né? Como um roubador de bola, e ele finaliza muito de fora da área. E talvez algum do Corinthians, mas aí já seria uma aposta, né? Ou Elias
Renato Augusto ou o Jadson, seria uma aposta, porque eles não vêm pontuando bem. Ou o Gabriel, do Flamengo, que foi muito bem no meio de semana agora pela Copa do Brasil, e pode ser uma boa aposta também para pontuar nessa rodada. Tá, desses meio-campistas do Corinthians que você citou, vou fazer uma observação. Entre todos eles, se eu tivesse que optar por um, eu optaria pelo Bruno Henrique. Por quê? Ele tem uma média muito baixa, de 1,74, mas é uma média um pouco enganosa, até porque vários jogos ele foi entrando no segundo tempo e os últimos jogos dele mostram que os scouts estão superiores aos outros jogadores do Corinthians, ok? Você citou também o meio-campo do Flamengo, né? O Gabriel se destacou muito depois daqueles gols. Então fica a dica pra galera que quiser ir com um jogador do Flamengo no meio-campo. Bom, vou abrir um pouquinho mais o leque de opções aqui para o meio-campo e eu vou indicar também o Lucas Lima do Santos, ok? Mas galera, vamos ficar aí atento até a hora do mercado fechar, pois o Santos está envolvido nas semifinais da Copa do Brasil, então tem que ver se é um jogador que vai atuar ou se estará sendo poupado pelo técnico. Alguma observação a mais no meio-campo, Paulo? Talvez uma opção para quem queira estar sozinho na rodada seria o Rodrigo Souza do Criciúma. Ele não é muito regular nas pontuações, né, mas ele oscila bastante, mas costuma fazer boas pontuações quando joga em casa e é uma ótima opção para quem queira surpreender no seu time. Podemos partir para o ataque? Vamos lá. Marcelo Moreno é um dos jogadores que a gente não vai ter certeza se joga ou não, e se for jogar, a gente recomenda sim. E outro jogador que vai ser muito escalado é o Barcos. Concorda, Paulo? Concordo. Tanto o Barcos quanto o Moreno são jogadores que estão negativados, né? Então eles têm chances de valorizar. São ótimas opções que vão jogar em casa. O Barcos bate pênalti, né? Esse campeonato sempre tá rolando uns pênaltis para ele bater aí. Além dele, eu apostaria também, né, no Eduardo da Silva, do Flamengo. É uma boa opção. Talvez um atacante do Corinthians, não sei quem é que vai jogar, eu acho que é o Luciano, se não me engano. Ele costuma fazer alguns gols, às vezes quando ele entra no segundo tempo ele costuma fazer alguns gols, quando titular não, mas seria uma aposta. O Marcelo, do Atlético Paranaense, seria uma boa opção também. E para valorizar, o Diego Tardelli, né? Porque ele foi expulso na última rodada e na última ele não jogou, então ele está bem desvalorizado e com certeza vai valorizar aí nessa rodada. Beleza, a galera tem que ficar atenta. O que é jogador bom para rodada, o que é jogador para valorizar e o que é aposta. Já faz algumas semanas que lá no site, o Saizika United tem escolhido 2 jogadores de um confronto e tem escrito sobre um duelo. E esta semana ele escolheu o jogo entre Goiás e Fluminense, o duelo Eric versus Frederico. Visitem o site da Gazeta e vejam este quadro chamado Duelo. Paulo, você tem preferência por um dos dois? Fred? Eric? No Fred eu não arriscaria, porque ele é aquele jogador que geralmente ele só pontua quando ele faz gol, ele não joga muito bem. E fora de casa ele não anda fazendo muitos gols, não. O Eric sim, o Eric é um jogador mais ativo e se o Goiás for bem, com certeza ele vai pontuar bem também. Bom, chegamos aos técnicos. O primeiro recado que eu dou, galera, evita pegar aquele técnico que é mais barato. Opte sempre por aqueles que são os maiores favoritos da rodada. Sendo assim, Paulo Mazelli, que é top 10, por gentileza, indica aí pra gente 2 ou 3 técnicos daqueles que você acha que são os que mais vão pontuar nessa rodada. Eu sempre opto pelos técnicos favoritos da rodada. Nessa eu aponto o Marcelo Oliveira, do Cruzeiro, o Mano Menezes, do Corinthians, e o Felipão, do Grêmio. Acho que um desses 3 aí que deve ser os técnicos da galera aí. Bom, nós estamos quase terminando, mas a gente não citou nenhum jogador do São Paulo, que é vice-líder do campeonato, nem do Atlético Mineiro, que tá chegando também. Você acha que tem bons valores nesses 2 times que eu falei pra gente estar colocando nessa rodada, independente da função do jogador ou não? Talvez sim. Eu não costumo apostar muito na defesa de times que jogam fora de casa, né? Mas
seria uma boa alternativa, talvez, você apostar no ataque desses times, né? Como eu falei do Diego Tardelli, seria uma boa opção para valorizar. Ele costuma fazer alguns gols fora de casa, então talvez poderia ser uma boa opção. E no São Paulo temos aí, né, o Allan Kardec, talvez o Ganso, são jogadores que podem decidir uma partida e sair bem, né, pontuar bem na rodada. Bom, temos também aqui um jogo muito interessante entre o Bahia e o Palmeiras. Desse confronto aqui, tem algum jogador que poderia ser encarado como uma aposta? No Bahia eu não apostaria em ninguém, né? Mas no Palmeiras a gente não pode esquecer do Henrique, né? Que é o artilheiro do campeonato e a gente não pode duvidar muito dele não, mesmo jogando fora ou dentro de casa, ele é o único jogador do Palmeiras que tá mandando bem aí no Cartola e salvando os cartoleiros aí. Neste vídeo ainda teremos muitas coisas, mas Paulo, você não vai embora sem compartilhar com a gente qual é o segredo para chegar no top de uma liga grande como a Gazeta. Então, eu costumo apostar muito pouco nos meus times. Eu sempre prezo mais na regularidade. Eu prefiro montar um time seguro, que eu vou ter certeza de fazer pelo menos 50, 60 pontos. Só que eu sempre tento colocar um jogador, somente um jogador, para poder me diferenciar dos outros times. Então eu pego um jogador que eu acredito que ninguém vai colocar e aposto nele para mim conseguir ganhar alguma vantagem em relação aos meus concorrentes aí. Mas eu sempre pego aqueles que são mais seguros, mais certeza. Eu não costumo ficar inventando muito nos meus times, não. Atualmente até agora tá dando certo, né? Vamos ver se vai continuar assim. Bom, eu queria agradecer a tua participação aqui no programa da Gazeta e deixo o espaço aberto para você mandar recado para quem você quiser, enfim. Eu que tenho que agradecer, Michel. Muito obrigado por essa oportunidade de estar participando aqui no canal e ajudando os cartoleiros e cartoleiras aí. E eu queria só mandar um abraço para a minha liga, né? Eu organizo uma liga aqui e ela chama Cartola Entre Amigos. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os participantes dessa liga e falar para eles assistirem esse vídeo que o líder do campeonato está dando as dicas para eles aí. Beleza, isso que é o legal de você ter uma liga entre amigos, quando você tá lá na frente, você aproveita para dar uma zoadinha com eles. Paulo, boa sorte para você, que você continue mantendo essa regularidade até o final. Ser campeão ou não ser, vai ser aí por diferença de alguns pontinhos. Mas muito obrigado e boa sorte. Obrigado a você, Michel. Bom, o vídeo ainda não terminou não, eu vou visitar o site do nosso parceiro e amigo, porque é o seguinte, não adianta ser parceiro não se não é amigo. Aqui é amizade legal mesmo, não é da boca pra fora, amizade fora de vídeo, fora de YouTube, fora de internet, ok? Ainda mais porque os caras estão numa fase www.cartolevolution.com. Eles têm vários quadros lá, mas ultimamente a galera tem ido neste aqui, olha só. O Mendigos FC, time de até 100 cartoletas e o time tá pontuando bem demais. Só que é o seguinte, gente, ó, recomendação da Gazeta do Cartola e do Cartola Evolution. Pegar como base, ok? Compara o seu time já montado com este aqui, se você tiver 100 cartoletas, né? Aí você faz uma ou outra mexida, se for preciso, segue também a sua intuição. Vamos ver, time deles para ir para campo na 32ª rodada, Paulo Vitor, Jeromel e Gemerson, Ceará e Pará. No meio-campo, Diego Souza, Goulart e Lucas Lima. E no ataque, Luciano, Dudu e Eric. Técnico, Dorival Júnior. Ok, na minha opinião, bem interessante. Se você estiver visitando aqui, ó, tem um pouquinho mais de cartoleta. 110 cartoletas, eu mudaria o técnico. Tem 120, 130, já usa isso daqui como base e pega um ou outro medalhão, fechou, tá pronto para ir para a rodada. Para complementar seus estudos sobre a rodada, também vale a pena, ó, www.gazetadocartola.com. Na página inicial tem gráficos de gols, classificações detalhadas, os maiores pontuadores do Cartola na formação 4-3-3, 3-4-3, 4-4-2 e os textos do Capuchin. Também tem o duelo entre Fred e Eric do Saisica United e o Carlos Mendonça tá perguntando para vocês. A regra é clara? Vão lá e respondam, tá bom? Os abraços de hoje vão
para o Aislan Souza, que é o dono da Liga Hidra Cartola. Também para o Renan Maestro, que assiste todos os vídeos da Gazeta. Saudações também para o Heron, que é cruzeirense, cartoleiro do Dynamo 94 FC, e para o primo dele, o Tadeu, cartoleiro do time Balança Coreto. Um salve para o Yuri Macena, para o Lucas Gabriel e para a galera da Liga Balhadores, e para o Rodrigo Guedes, cartoleiro do Ecenudo EC, que estava com o Michel Bastos na rodada passada. Show de bola, deu uma mitadinha aí. Galera, não se esqueçam, na hora que os jogos começarem, www.gazetadocartola.com, scouts ao vivo. Vamos bater o recorde de visitas no site este fim de semana? Conto com vocês, abraços, boa rodada e fui!